Gigantesco. Fábio, olha aqui, você falou que o pessoal vive usando o João, né? O João Santana mandou aqui, ó. Jesus veio para salvar almas. Questões sociais não são deveres de padres. Nossa Sempre Senhora. tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. João 12:8. O mais triste é saber que, para além dos pobres, a gente vai ter muita gente ignorante. Acho que o mais triste é isso. Eu espero que ele não seja nem cristão. Porque pensar essas coisas é justificar questões ideológicas e querer o grande mistério da nossa fé. E São Charles de Foucault foi um dos que mais contemplou isso. Você sabe que o Charles de Foucault foi assassinado no deserto com tiros na cabeça por pessoas que ele defendia e que o mataram. O Charles de Foucault é aquele que diz, como Santa Teresinha do Menino Jesus, eu escolho o último lugar, porque o último lugar ninguém quer. Não tem concorrência. O grande mistério do Charles de Foucault é a encarnação. Deus se fez humano. E o tempo todo que a gente quer é tirar a humanidade de Deus. E ficar dizendo, pobres sempre tereis entre vós. Tirar essa frase do Evangelho do contexto é virar pretexto para dizer salvem almas. Eu pergunto uma coisa, alma, eu acho que o Padre Fábio gostaria de explicar melhor isso. Alma sem corpo é fantasma. Então essa história de salvar a alma, dizer Jesus veio para salvar as almas, e a pessoa pode morrer de fome, mas desde que salve a alma. A pessoa pode morrer do negacionismo, de não tomar vacina, mas vai salvar a alma. Essa questão de corpo e alma é um dualismo grego. O semita Jesus não entendia essa coisa separada. Isso não é do judaísmo. É tudo um só. O judaísmo vê a pessoa como uma pessoa só. Tanto que para o judeu, morreu, acabou. E Jesus traz a grande novidade de que morreu, ressuscitou. Essa divisão de corpo e alma é do helenismo. Depois Santo Agostinho vai ter influência nisso pelo platonismo, São Tomás de Aquino pela questão aristotélica, mas não é semita. De forma Tanto alguma. que você não encontra em nenhuma frase do Evangelho Jesus usando o termo alma. Jesus não fala de alma, porque não faz parte da cultura dele. A cultura religiosa de Jesus e do judaísmo não tem alma. Não tem alma no sentido... Esse conceito não existe. Sim. Esse é um conceito grego que entra no cristianismo. E Então quando falta Jesus... muita, capacidade de pensar. Mas é isso que ele fala. Porque quando ele não fala do corpo, ele fala da psique. E a psique é justamente essa condição de estar para além do visível. O que falta, o senhor diz muito bem, falta a condição de pensar, falta a psique nas pessoas. Falta isso. É porque eu acho que a galera vê a igreja, ele falou, né? Não é obrigação. Isso é gente preguiça, Não, mas que está enfiada dentro de igreja, Não. que não tem coragem de fazer nada pela igreja, que vai na igreja para comer a Eucaristia e ir embora para Ele já casa, falou. sem compromisso nenhum Eles com a comunidade. confundem E a acha que crença, tá pago, Isso né? é próprio Ó, de quem não gosta de trabalhar. É católico preguiçoso que acha que a igreja é feita de Eucaristia no domingo e de moralismo e de sentenças, mas não põe a mão em nada para ajudar nem a própria É comunidade. só a crença, Gente não tem preguiçosa. caridade, né? Não tem E aí caridade. fica essa E uma coisa de não anula a alma. outra. De coisa de E alma. é tão engraçado porque quando Jesus responde isso para Judas, ele está respondendo isso para um traidor. Num contexto de pobres, porque Jesus não estava sentado na mesa de ricos quando ele julga a atitude de quem era pobre, porque Judas se fez pobre com os pobres em Cristo. Ele não estava sentado na mesa da aristocracia romana, ele estava sentado na mesa de pobres. Os discípulos eram pobres. E aqui nós temos que entender essa pobreza quando Jesus diz, pobres sempre tereis. Ele está falando inclusive dele mesmo. Dele mesmo, exatamente. Ele está falando isso. inclusive daqueles que estão à mesa. E aqui eu recordo o que meu bispo fala sempre com muita sensibilidade. O sacerdote na missa, ele pede para que a Assembleia se una ao ministério dele quando ele diz, orai irmãos e irmãs, e aqui todos estamos igualados, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito pelo Pai.
Esse meu pode ser tanto o sacerdote, porque ele é a assembleia também, porque ele se faz assembleia com a assembleia, como Cristo se fez pobre com o pobre. Ele não estava numa mesa da aristocracia. E ele estava sendo ungido pela mulher que estava ungindo era os pés pobre. de Jesus. Que vendeu o que tinha para comprar o óleo. E que estava Vendeu o que tinha ungindo. pra Sim, comprar óleo. tudo que ela tinha, ela vendeu, deu um óleo. E devia de ser uma mulher que vivia da prostituição. Sim. Porque era comum O as perfume- mulheres perfumarem os pés dos homens como uma forma de sedução. Isso era comum no judaísmo, No judaísmo. na questão, Na cultura deles. Lá. na cultura deles. A mulher perfuma e derrama nardo, que é um perfume caríssimo, nos pés de Jesus. E o que é que o Judas diz? E o Judas continua perguntando até hoje, dizendo: esse dinheiro que ela gastou jogando esse óleo caríssimo aí, esse perfume no pé de Jesus, a gente podia vender e dar para os pobres. E Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós, porque o egoísmo também. Querer tirar dos pobres para dizer que é para os pobres e não é coisíssima nenhuma, porque o que o Judas fazia era roubar Pegava da pra ele. sacolinha e traiu Jesus. E a mesma coisa acontece, porque quem me fala isso aqui hoje é um Judas. Eu não preciso de ir longe, eu tenho certeza que o testemunho dele na comunidade é o mesmo de Judas, ele pensa nele. Porque ele quer justificar, inclusive, a esterilidade espiritual dele por meio de frases bíblicas. O individualismo. Essa é a hipocrisia. Ausência dele, Essa é a as hipocrisia, obrigações, né? sim.